boa tarde. Bem-vindos, esse é um webinar da série de webinars de 2015 da Spiral Foundation. As pessoas que se registraram para a aula online irão receber um link para download do vídeo em até uma semana após essa apresentação. Depois desse tempo, a palestra estará disponível no site da Spiral Foundation, que é o www.thespiralfoundation.org. Esse webinar falará a respeito dos transtornos de processamento sensorial e a intervenção por integração sensorial. Meu nome é Wallace dos Santos, eu sou estudante de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo e intercambista pelo programa Ciências Sem Fronteiras, financiado pela CAPES, e estagiário da Spiral Foundation. Meu nome é Juliana Gentil e eu sou estudante de terapia ocupacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Também sou estagiária da Spiral Foundation e intercambista pelo programa Ciências Sem Fronteiras, financiado pela CAPES. Essa apresentação é propriedade da Spiral Foundation, é licenciada ao comprador original e não deve ser copiada, distribuída ou reproduzida de qualquer outra forma sem permissão por escrito. Todo o conteúdo nessa apresentação é propriedade exclusiva da Spiral Foundation. Os objetivos de aprendizado são saber mais sobre integração sensorial e terapia ocupacional, reconhecer alguns dos transtornos de processamento sensorial e como funciona a intervenção em integração sensorial, e conhecer alguns equipamentos e algumas de suas funções durante a intervenção em integração sensorial. Doutora Ana Gineris, frequentemente conhecida no Brasil como Aires, foi uma terapeuta ocupacional com formação também em psicologia de desenvolvimento, conhecida por desenvolver uma terapia para indivíduos com dificuldades neurológicas em integração sensorial, um termo que ela usou em 1960 para descrever a teoria que tratava das sensações e o funcionamento dos nossos sistemas a um nível neurológico. Seu trabalho com crianças com paralisia cerebral e dificuldades de aprendizado levou ao desenvolvimento da teoria de integração sensorial, que pretende explicar o papel das sensações, como o toque, o cheiro, visão, som e os sabores, no comportamento humano. Ela é autora de diversos livros e artigos sobre o assunto. O termo integração sensorial é também usado para referir a uma especialidade clínica que surgiu do trabalho de Aires, que inclui várias avaliações e intervenções usadas para melhorar as funções. Aires escreveu: "Se eu tenho sido produtiva, é parcialmente porque eu tenho tido a vantagem de ter contato com aqueles que encorajam, assim como a habilidade de pensar independentemente e por uma linha não ortodoxa. Não tem sido fácil para as profissões ajudadoras aceitar o comportamento humano como uma expressão do cérebro, e eles ainda estão lutando para isso. O emprego de mecanismos neurais para aumentar o desenvolvimento motor está bem estabelecido agora. Atualmente, a área de maior crescimento e controvérsia está no uso das construções neurológicas para ajudar na compreensão e melhorar funções cognitivas, tais como dificuldades de aprendizagem. O próximo passo pode muito bem ser um ataque mais frutífero sobre distúrbios emocionais e de comportamento." Aires nasceu numa fazenda de nozes em Visalia, na Califórnia, e conforme ela crescia, alegava ter sintomas semelhantes aos que viria estudar. Aires recebeu seu bacharelado em terapia ocupacional em 1945, seu mestrado em 1954 e seu PhD em psicologia educacional em 1961. Todas as suas graduações foram pela famosa Universidade do Sul da Califórnia. E após sua formação, ela começou a trabalhar no Instituto de Pesquisa do Cérebro da Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde seu interesse e seus estudos sobre disfunção e integração sensorial começaram. Quando confrontada com pacientes que reclamavam a respeito de escovar seus cabelos ou dentes, Aires chegou à conclusão de que a causa era uma organização ineficiente do sistema nervoso. Ela acreditava que essa ineficiência levava a uma variedade de sintomas, incluindo desorganização e problemas de aprendizado. Por seu trabalho em identificar e tratar disfunções em integração sensorial, ela recebeu premiações pela Associação Americana de Terapia Ocupacional, a AOTA, e foi mencionada na edição de 1971 da revista Educadores que se Destacam na América. Em 1976, Aires fundou a clínica Aires em Torrance, na Califórnia, para crianças sendo tratadas por terapeutas de integração sensorial.
Terapia de integração sensorial salienta avaliações detalhadas e entendimento do perfil e dos desafios sensoriais únicos de cada indivíduo, servindo como base para prover a eles as oportunidades apropriadas de aprendizagem e o uso de informações sensoriais para melhorar suas performances nas habilidades diárias. A teoria de integração sensorial continua a evoluir e é um modelo extensamente pesquisado e desenvolvido em terapia ocupacional. Diminuição de danos, adaptações ambientais e manutenção pessoal dos desafios sensoriais são considerados componentes da intervenção em integração sensorial. Então, o que é integração sensorial? Integração sensorial é a nossa capacidade de absorver e utilizar informações de nossos sentidos para responder às exigências do ambiente. Recebemos estas informações sensoriais constantemente, e nossos cérebros devem ser capazes de organizá-las de forma eficaz para nos permitir funcionar com sucesso em nossas vidas diárias, fazendo a integração sensorial uma parte vital do nosso funcionamento do sistema nervoso. Integração sensorial se refere a como as pessoas usam as informações fornecidas pelas sensações vindas do corpo e do meio e do ambiente externo. Nós, normalmente, pensamos nessas sensações como canais separados de informação, mas, na verdade, elas trabalham juntas para nos dar uma figura confiável do mundo e nosso lugar nele. Nossos sentidos se integram para formar um entendimento completo de quem somos, onde estamos e o que está acontecendo ao nosso redor. Como nosso cérebro usa as informações sobre visões, sons, texturas, odores, sabores e movimentos de uma forma organizada, nós atribuímos sentido às nossas experiências sensoriais, aprendemos como responder a isso e agimos de acordo. Por exemplo, andando por um shopping center, sentimos um cheiro forte. Se somos capazes de identificá-lo como sendo uma vela ou um óleo essencial, percebemos que estamos passando em frente a uma dessas lojas de aromaterapia. Podemos demorar um pouquinho para aproveitar isso, ou então nos apressarmos para nos livrarmos logo daquele cheiro. Bundy, Lane e Murray observaram que a teoria da integração sensorial é usada para explicar o comportamento, o plano de intervenção e prever como o comportamento mudará através da intervenção. Eles identificaram os 3 componentes principais da teoria da integração sensorial como sendo a descrição de desenvolvimento típico de integração sensorial, a definição da disfunção integrativa sensorial e orientação dos programas de intervenção. Então, resumindo, o termo integração sensorial se refere à forma como o cérebro organiza sensações para o engajamento na ocupação. É uma teoria baseada em neurociência que fornece perspectiva para apreciar as dimensões sensoriais do comportamento humano. É um modelo para a compreensão da forma em que as sensações afetam o desenvolvimento. Se refere a avaliações, incluindo testes padronizados, observação sistemática e entrevistas com os pais, professores, que identificam padrões de disfunção de integração sensorial, e as estratégias de intervenção que melhoram o processamento de informações, a praxis e engajamento na vida diária para os indivíduos, populações e organizações. A maioria das pesquisas e das práticas em integração sensorial incidem sobre crianças que têm uma variedade de dificuldades de desenvolvimento e aprendizagem, incluindo autismo e outras deficiências de desenvolvimento, condições de risco de desenvolvimento, comportamento, distúrbios de atenção, dificuldades de aprendizagem e problemas de praxis. Uma avaliação minuciosa é fundamental para determinar se um problema de processamento sensorial é um fator no desenvolvimento da criança e, em caso afirmativo, quais as estratégias de intervenção mais irão ajudar a criança e a família. Uma intervenção clássica geralmente ocorre dentro de um ambiente terapêutico especialmente concebido que permite ao terapeuta apresentar desafios sensoriais e de movimentos específicos para a criança, que gradualmente aumenta sua complexidade ao longo do tempo. Bem, não tem como introduzir todo o contexto de integração sensorial e falar de intervenção sem antes falar da terapia ocupacional. Infelizmente, poucas pessoas e profissionais ouviram falar sobre a terapia ocupacional e por isso não conhecem ou não entendem completamente o que seria. Nossa profissão é, em certo ponto, complexa. Então, o que é terapia ocupacional?
Tecnicamente, é definida pela Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais como o uso terapêutico do trabalho, autocuidado e do brincar para melhorar o desenvolvimento e prevenir deficiências. Pode incluir adaptações da tarefa ou do ambiente para alcançar o máximo de independência e melhorar a qualidade de vida. Vou explicar melhor. Primeiro, vamos focar na palavra ocupação, porque ela é a base para o título da profissão. A definição de ocupação, de acordo com o dicionário, é o que envolve, sobretudo, o tempo, a profissão, os negócios ou o comércio de uma pessoa. A ocupação de alguém, portanto, pode ser definida como a forma como completamos o nosso tempo. Assim, ele fica dividido entre 3 categorias de atividades que fazem parte do nosso dia a dia. A primeira seria o autocuidado, que inclui o dormir, comer, se vestir, ir ao banheiro e fazer a higiene pessoal. A segunda é o trabalho, que é o esforço aplicado em fazer alguma coisa ou realizar uma tarefa. E a terceira, mas não menos importante, é o lazer, que é tempo dedicado a fazer coisas que agradam o indivíduo, como assistir TV, nadar, socializar, ler, escrever, ouvir música, viajar, entre outros. Se você prestou bastante atenção, percebeu que qualquer atividade em que usamos nosso tempo se encaixa em uma das 3 categorias. Isso é crítico para entendermos o fundamento do termo ocupação. Sendo pago ou não, divertido ou relaxante, obrigação ou escolha, ocupação é aquilo que nos preenche, que dá propósito para a gente e nos permite interagir, sermos produtivos e funcionais no mundo à nossa volta com a melhor de nossas capacidades. E é onde a terapia entra. Se em algum ponto da vida, seja no nascimento ou mais tarde, uma doença, acidente ou alguma deficiência nos prevenir de funcionarmos efetivamente ou independentemente em uma ou mais áreas ocupacionais, então é o trabalho do terapeuta ocupacional fornecer intervenção na qual você será ajudado a readquirir função, manter o nível de funcionamento ou fazer as acomodações necessárias para qualquer déficit que você possa estar apresentando. É o trabalho do TO descobrir quais áreas estão sendo afetadas e como podemos dar assistência àquela pessoa, para que ela possa executar essas atividades de uma maneira mais funcional, independente e com sucesso. Algumas deficiências e áreas de disfunção são descaradamente óbvias, mas outras não. As óbvias são quando nós ajudamos pacientes a recuperar função depois da instalação de doenças e lesões ou atrasos de desenvolvimento, como o autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, dentre outras. As menos óbvias são as deficiências mais silenciosas, como as relacionadas à saúde mental, problemas de desenvolvimento prematuro, a incapacidade de ocupar o tempo do indivíduo em qualquer das áreas de trabalho, descanso ou lazer e as dificuldades associadas com distúrbios de processamento sensorial. Uma das perguntas mais frequentes que recebemos quando a gente fala da nossa profissão é: o que é terapia ocupacional? Ou é tipo fisioterapia? Na verdade, existem aspectos da TO que coincidem com a fisioterapia, já que nossos clientes frequentemente têm os problemas múltiplos que são melhor tratados por um time de profissionais. Mas, embora nós façamos atividades para fortalecer e aumentar os movimentos, nós abordamos a terapia de uma maneira diferente da fisioterapia. Geralmente, fisioterapeutas fazem exercícios para aumentar força, amplitude de movimento e movimentos particulares do corpo e músculos, para resultar em aumento de função e mobilidade. Terapia ocupacional tem os mesmos objetivos em mente: aumentar função e independência, em relação a deficiências físicas e limitações. E podemos usar exercícios repetitivos, mas na maioria das vezes, nós os usamos no contexto de uma atividade funcional, o que refere-se à realização de atividades significativas, ao mesmo tempo que trabalha no aumento da função e mobilidade. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um paciente com limitação de força e mobilidade motora nos membros superiores. Um fisioterapeuta provavelmente fará com que esse paciente faça pedaladas com os braços ou levantamentos de peso sobre sua cabeça repetitivamente, utilizando pesos mais pesados de acordo com a tolerância do paciente. Não confunda, isso tem seu lugar e propósito na recuperação. Mas eu, como terapeuta ocupacional, levaria a terapia para um nível um pouco diferente. Não de uma maneira melhor, mas em conjunto ou em adição ao trabalho do fisioterapeuta. Por exemplo, dada a mesma condição física, suponhamos que você gosta de jogar basquete. O TO então faria você aumentar sua força, amplitude de movimento e ajudar você a recuperar a função ao te engajar na prática. Nós também iremos aumentar gradualmente suas demandas de atividade, começando com uma bola leve e uma cesta baixa. E ao longo da sua melhora, iremos aumentar a cesta e providenciar uma bola mais pesada. Assim, esses exercícios permitirão que você recupere sua função e participe desses jogos com o máximo de potencial.
Esse é só um simples exemplo de tantas possibilidades. Deficiências físicas são só um dos aspectos da terapia ocupacional e geralmente é o único aspecto que vai coincidir significativamente com a fisioterapia. No entanto, na terapia ocupacional também trabalhamos com o social e com outros déficits funcionais, como a saúde mental, já que ela interfere no funcionamento diário, e também trabalhamos com os atrasos de desenvolvimento. Por exemplo, podemos ajudar uma pessoa com doença mental a aprender ou reaprender a usar seu tempo de lazer produtivamente, suportar seus sintomas, fazê-los retornar ao trabalho, fazê-los aprender habilidades de vida diária como escolhas saudáveis, formas de relaxamento, gerenciar dinheiro ou estresse. Nossas funções são muitas e são geralmente definidas pelo cenário em que estamos. O que fazemos num cenário de intervenção, na escola, numa clínica de reabilitação, na casa de um paciente ou no hospital irá definir nosso papel. Esse é o motivo pelo qual algumas vezes é difícil responder o que é terapia ocupacional tão categoricamente. Tipo, é variado, o que faz com que o nosso trabalho seja confundido com o de outros, mas é tudo baseado em um único princípio, não importa o cenário, que é manter ou aumentar habilidades e ou adaptar ambientes para atender às necessidades da pessoa. Buscamos a possibilidade dela se tornar independente, funcional e arriscamos dizer livres de dor emocionalmente e fisicamente, tendo ao máximo seus objetivos de desenvolvimento atendidos. Assim, a terapia ocupacional também tem um papel definido em ajudar ou tratar pessoas com transtorno de processamento sensorial. Uma vez que identificamos corretamente os déficits que acompanham esse transtorno, nós então temos um papel único no tratamento dessas pessoas. Integração sensorial é uma área de especialidade da terapia ocupacional que é baseada em mais de 40 anos de teoria e pesquisa. A relação entre as duas, especialmente devido à sua origem, é incontestável. Os terapeutas ocupacionais direcionam a integração sensorial e modulação sensorial durante toda a vida e em todos os ambientes onde o cliente funciona através de aproximações baseadas nas forças e virtudes que melhorarão as habilidades existentes, enquanto facilitam a transição de novas habilidades e comportamentos em situações adicionais. A intervenção em terapia ocupacional por integração sensorial pode beneficiar os clientes com uma variedade de aproximações sensoriais para direcionar capacidades, participação e comportamentos necessários em casa, na comunidade, no trabalho e em sala de aula. Os serviços de terapia ocupacional em integração e processamento sensorial estão disponíveis em diversos locais, inclusive clínicas terapêuticas especializadas. Depois de uma avaliação inicial, o terapeuta ocupacional trabalha lado a lado com o indivíduo e a família para criar e focar o plano de intervenção a fim de promover performance ocupacional e ajudar os indivíduos a maximizar a participação em atividades da vida diária. Agora que introduzimos o contexto da integração sensorial e a importância da terapia ocupacional nessa área, é importante ressaltar que, apesar de ser uma área de especialização da terapia ocupacional, outros profissionais podem se capacitar para utilizar este método de intervenção. Para falar dos transtornos de processamento sensorial, precisamos antes conhecer ou relembrar um pouco sobre nossos sentidos. Como profissionais, nós provavelmente sabemos as funções dos nossos 5 sentidos. O que nem todos nós sabemos é que, na verdade, não existem apenas 5 deles. Eles são 8. Preciso explicar brevemente os mais conhecidos antes de poder detalhar os outros 3. Visão é a capacidade dos olhos de focar e detectar imagens através de uma luz visível e gerar impulsos elétricos neurais para conseguirmos distinguir variação de cores, formas e tons. Percepção visual é como nosso cérebro processa esses impulsos, reconhecendo, diferenciando e interpretando estímulos visuais através da comparação com experiências que aconteceram mais cedo em nossas vidas. O olfato é nossa habilidade de detectar essências químicas ou moléculas de odor no ar. Moléculas de odor possuem muitas características e, assim, os receptores específicos presentes no nosso nariz são excitados para mais ou para menos. Essa combinação de excitação é interpretada pelo cérebro para que o cheiro possa ser percebido. Como a informação olfatória processada no cérebro para permitir uma percepção própria ainda está sendo pesquisado, e ainda não dá para entender totalmente o processo. Mas o que é conhecido é que a natureza química do odor é particularmente importante, já que pode haver um mapa quimiotrópico no cérebro. O paladar
refere-se à capacidade de detectar o gosto de substâncias como os alimentos, certos minerais, venenos, entre outros. O sentido do paladar é frequentemente confundido com sabor, mas isso é uma combinação da percepção de gosto e cheiro. Humanos percebem gostos através dos órgãos sensoriais chamados de papilas gustativas, concentrados na superfície superior da língua. Existem 5 gostos básicos. É o doce, o salgado, azedo, amargo e umami, que é um gosto associado a glutamatos. A audição é a habilidade de perceber sons ao detectar vibrações ou mudanças de pressão ao nosso redor, através de um órgão como o ouvido, por exemplo. Assim como a visão, o processo auditivo tem base na forma como o cérebro interpreta, reconhece e diferencia estímulos sonoros. Tato é a percepção resultante da ativação de receptores neurais, geralmente na pele, incluindo folículos capilares, e uma variedade de receptores de pressão respondendo a variações dessa pressão, por exemplo, ao pentear o cabelo. Bem, nossos 5 sentidos básicos passaram. E os outros 3? O primeiro que vamos citar é o sentido proprioceptivo. Propriocepção consiste na percepção das informações sensoriais referentes aos nossos movimentos e posição corporal. Ele integra o tato e as informações de movimento. Assim, propriocepção é o sentido da posição do corpo em relação ao próprio corpo. Os receptores proprioceptivos estão localizados nos músculos, articulações, tendões e ligamentos, sendo estimulados pelo movimento e pela força da gravidade. Ao pegarmos um objeto sem a ajuda da visão, é o sentido proprioceptivo que fornece as informações de movimento, força e destreza. Por causa da relação entre a propriocepção com o tato e com o sistema vestibular, muitas vezes se usam as expressões processamento tátil proprioceptivo ou somatosensorial para fazer referência a sensações simultâneas de toque e posição corporal, e processamento vestíbulo proprioceptivo, para fazer referência às sensações simultâneas da posição da cabeça e do corpo, quando nos movemos ativamente. As sensações somatosensoriais são necessárias para a execução de tarefas bem comuns, como julgar o peso de um copo de leite ou segurar corretamente a caneta para uma escrita eficiente. Já as sensações vestíbulo-proprioceptivas são necessárias ao agarrarmos uma bola em movimento ou ao subirmos e descermos escadas. A função proprioceptiva ajuda o corpo a perceber a si mesmo e contribui para o planejamento e controle motor, movendo o corpo com eficiência. Ele é o sentido inconsciente do movimento corporal. Uma observação importante a ser feita é que podemos usar o termo sinestesia para designar a percepção consciente da posição corporal. Outro sentido pouco conhecido é o sistema vestibular. O sentido vestibular é o sentido do equilíbrio. Pensando pela ótica da evolução, podemos ver que melhoramos nossa resposta à força da gravidade. Os primeiros peixes já tinham desenvolvido receptores gravitacionais em ambos os lados da cabeça para se manterem alinhados, dar sentido aos próprios movimentos, para se mover com eficiência e detectar movimentos perigosos através das vibrações da água. As primeiras funções do sistema vestibular consistem em dizer a posição do corpo em relação à gravidade, fornecendo informação sensorial sobre os movimentos da cabeça e sua posição em relação à Terra, controlar os movimentos oculares quando a cabeça é movida, também conhecido como reflexo vestíbulo ocular, e sinalizar alterações de movimento, direção e velocidade. É o sistema vestibular que nos diz quando estamos nos movendo e quando permanecemos imóveis, e quando os objetos estão se movendo ou estão imóveis em relação ao nosso corpo. Também nos informa em qual direção estamos indo e a velocidade em que estamos. Outra função importante é fazer ajustes na postura e na graduação do tônus muscular, o que nos permite mover com suavidade e eficiência, tendo também ação sobre o funcionamento autônomo e sobre a consciência. Os receptores do sistema vestibular encontram-se na orelha interna, mais especificamente nos órgãos otolíticos, que são o utrículo e o sáculo, e nos canais semicirculares. São então 3 receptores, localizados em 3 planos diferentes, 2 verticais, perpendiculares, e um horizontal. Cada canal informa sobre movimentos no seu plano. Quando a cabeça se move, o líquido presente nos canais empurra os pelos do canal, que geram potenciais de ação, que são conduzidos até o cérebro. Assim, podemos concluir que o que estimula o sistema vestibular são os movimentos e a força da gravidade.
que é a força mais constante e universal de nossas vidas. Vale também ressaltar que mudanças na posição da cabeça ativam as conexões dos canais semicirculares e podem produzir alteração do controle postural, ajuste na orientação da cabeça, movimentos oculorreflexos, alterações autonômicas, como náuseas e vômitos, e alterações de consciência. Segundo inúmeras pesquisas e observações empíricas, sabemos que nossa necessidade de saber onde estamos é tão grande quanto a de comer, ser confortado e ter um vínculo afetivo. Nesse contexto, o sistema vestibular forma a relação básica de uma pessoa com a gravidade e o mundo físico. Todas as outras informações são processadas fazendo referência às informações vestibulares preliminares. Caso o sistema vestibular não funcione corretamente, a interpretação das demais sensações pode ser inconsistente ou com pouca acuidade, prejudicando a organização dessas sensações ao nível do sistema nervoso central. O oitavo, geralmente negligenciado, mas frequentemente um sistema sensorial problemático nos transtornos de processamento sensorial, é o sistema interoceptivo. Ele não está nos slides, mas eu vou explicar o contexto dele. Interocepção refere-se às sensações relacionadas às condições fisiológicas do corpo. Interoceptores são sensores internos que fornecem a percepção de que nossos órgãos internos estão sentindo. Fome e sede são exemplos de interocepção. Interocepção detecta respostas que guiam a regulação, incluindo fome, batimento cardíaco, respiração e eliminação. A estimulação interoceptiva é detectada através das terminações nervosas que revestem as membranas mucosas respiratórias e digestivas. Interocepção faz com que os sentidos vestibulares e proprioceptivos determinem como o indivíduo percebe seu próprio corpo e ajuda o indivíduo a detectar sensações proprioceptivas e vestibulares normalmente. Interocepção é associada ao controle autonômico motor e é diferente de mecanorrecepção e propriocepção. Interocepção se localiza na ínsula posterior dorsal e cria sentimentos distintos do corpo, incluindo dor, mudança na temperatura, coceira, sensações musculares e viscerais, atividades vasomotoras, fome, sede e a necessidade de ar. Em humanos, a atividade interoceptiva primária ocorre na ínsula anterior direita, que fornece a base para sentimentos subjetivos da consciência emocional do indivíduo. Alguns pesquisadores acreditam que nossas percepções de bem-estar, energia e estresse são baseadas em sensações que representam a condição fisiológica do nosso corpo. Eles sugerem que interocepção é uma função de sentimentos subjetivos, emoções e autoconsciência. Conhecendo os nossos sentidos, é importante destacar como a informação é recebida pelos nossos sistemas e saber diferenciar entre essas recepções. O que é o registro sensorial? Ele é o processo pelo qual uma pessoa responde às demandas sensoriais do ambiente. Primeiro ocorre a percepção da informação sensorial por parte do sistema nervoso. Essa informação é então registrada na memória e comparada com coisas que nosso sistema já tenha visto ou ouvido, para que então ela possa ter um significado. Pessoas que não respondem ou têm atrasos nas respostas às informações sensoriais têm um registro sensorial fraco e, sem o registro sensorial, nenhum outro aprendizado teria vez. Só um minuto.
Vocês conseguem escutar ainda? Se puderem escutar, digitem na caixinha de chat, por favor. Uhum. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, sim. Okay. I don't know what's going on with PowerPoint, but it looks like it's still going okay. This is still going. Sim, também. Yeah, they can see the slide. So I just want to make sure it's recording. I'm afraid to turn it off. Yes. It's still recording. Is that it? Down. There you go. Yeah. All right. Well, let's just go ahead. Mhm. As long as I can see it, we'll do it. Ok, thank you. Desculpa o atraso, gente. Vamos continuar. A modulação sensorial é a nossa habilidade de pegar uma informação sensorial, decidir o que é relevante e realizar uma resposta comportamental apropriada. É a função neurológica e a organização da informação sensorial para o uso contínuo. Uma modulação sensorial eficiente é a capacidade de regular efetivamente o grau no qual alguém é influenciado por vários estímulos sensoriais. O objetivo é regular a entrada sensorial, o estímulo sensorial, e fazer senso do nosso mundo físico e do nosso lugar dentro do mundo. Isso é, modulação sensorial eficiente permite que o sistema nervoso central regule coisas como atenção e nível de atividade ao permitir que alguém responda a determinado estímulo, filtre o que é relevante e modifique a quantidade de estímulo ao qual é exposto. Tipicamente, esse processo ocorre automaticamente, inconscientemente e sem esforço numa criança que se desenvolve tipicamente. Para crianças com uma variedade de desafios ao se desenvolver, o processo é ineficiente, demandando esforço e atenção sem garantia de precisão. A discriminação sensorial nos permite entender as qualidades específicas da informação derivada da modulação sensorial. Por exemplo, a textura de um objeto ou a direção de um som. Discriminação sensorial refere-se ao processo onde as qualidades específicas dos estímulos sensoriais são percebidas e um significado é atribuído a elas. Discriminar significa entender precisamente o que é visto, ouvido, sentido, saboreado e tocado. Após introduzirmos os sentidos e como a informação é processada, podemos agora inserir os transtornos que podem estar ligados a essas combinações de recepção e sensação. Então, recapitulando, o processamento sensorial é o termo que usamos para descrever como nosso sistema nervoso central gerencia a informação sensorial. Integração sensorial, discriminação sensorial e modulação sensorial fazem parte do processamento sensorial. Entretanto, algumas vezes o sistema nervoso central é incapaz de gerenciar informações sensoriais efetivamente, a ponto de atrasar habilidades fundamentais e interferir na vida diária do indivíduo. A essa condição damos o nome de transtorno de processamento sensorial, ou simplesmente TPS. Apesar de existirem conjuntos de sintomas, não existe nenhuma experiência que seja universal. Sintomas existem num espectro, variando em tipo e gravidade sobre as pessoas de todos os gêneros, idades e raças. Algumas pessoas pensam, todos nós temos transtorno de processamento sensorial? Não. Todos nós temos preferências sensoriais, é diferente. Só se transforma em um transtorno quando tem um impacto significante em uma ou em mais de suas áreas de funcionamento. Como o próprio processamento sensorial, TPS pode ser dividido em 3 componentes diferentes: problemas de discriminação, problemas de modulação e problemas de praxis. Cada um dos nossos 8 sistemas sensoriais tem tanto um componente de modulação quanto um componente de discriminação, que impacta nossas habilidades de praxis de diferentes maneiras. A TPS pode afetar apenas um sentido, mas também pode afetar 2 ou mais, ou mesmo todos os 8, possivelmente de diferentes maneiras.
Uma pessoa, por exemplo, pode ter apenas problemas de discriminação visual, enquanto outra pessoa pode ter o mesmo problema e ainda dificuldades de modulação auditiva. A TPS é frequentemente, mas nem sempre, comórbida com outros diagnósticos relacionados com problemas sensoriais, como déficit de atenção, TDAH, autismo e várias deficiências de aprendizagem. É extremamente difícil de se obter estudos bons, sólidos e controlados para TPS. A razão disso é parcialmente comorbidade. Muitas pessoas que têm TPS também têm outros diagnósticos de autismo a Asperger's, de retardo mental a atrasos no desenvolvimento, de síndrome de Down a TOC, de ansiedade a síndrome do X frágil e TDAH e por aí vai. Um dos transtornos de processamento sensorial é a disfunção visual. Ela é caracterizada por uma dificuldade na capacidade do cérebro de processar e interpretar o que os olhos veem. Uma pessoa com problema de processamento visual tem dificuldade em diferenciar tamanhos, formatos e cores de objetos, confunde símbolos escritos com os utilizados em cálculos, calcula errado uma distância e tem noção espacial pobre, o que faz com que essa pessoa caia com frequência ou esbarre em objetos apesar de testes normais de visão. Outro transtorno de processamento sensorial é a disfunção auditiva, também chamado de transtorno de processamento auditório central. Ela é caracterizada pela incapacidade de processar, interpretar e reter o que uma pessoa escuta. Pessoas com disfunção auditiva lutam para entender uma conversa em ambientes barulhentos, misturam sons que são parecidos, são incapazes de seguir direções e interpretam erradamente instruções verbais. Tudo isso leva à dificuldade de completar uma tarefa tanto em casa quanto na escola. Bom, pessoas com hipersensibilidades orais, também chamada de defensividade, exibem características como não gostar de escovar os dentes ou lavar o rosto, tem uma alimentação limitada ou evita certas texturas de alimentos, retiram a comida de seus garfos e colheres usando somente os dentes, mantendo os lábios retraídos, engasgam facilmente quando estão comendo ou só conseguem engolir a comida se tiverem algo para beber, e dentre outras. Por outro lado, pessoas com hipossensibilidade exibem características como adoram e anseiam por sabores intensos, evitam sabores misturados também, já que é difícil mastigar e engolir quando não se pode sentir a comida em sua boca corretamente. São bagunceiros ao comer, espalhando a comida por todo o rosto e deixando pedaços de comida em suas bocas ao final da refeição. Eles também frequentemente dão mordidas grandes nos alimentos e deixam suas bocas estufadas ou até mesmo armazenam comida nas bochechas. Tendem a não mastigar suas comidas completamente antes de engolir, babam excessivamente, mesmo depois da fase de crescimento dos dentes, e tendem a ter sempre alguma coisa em suas bocas, brinquedos, lápis, canetas, chicletes, doces, enfim, qualquer coisa. A discriminação olfativa e gustativa não causam problemas sociais graves, então eles só são tratados quando ocorrem junto com outro problema de discriminação sensorial. Por exemplo, dificuldade em falar a diferença entre as coisas que são pouco doces e aquelas que são muito doces, não conseguir dizer se o pão está queimando, por exemplo, mas ele tem a percepção geral de que algo está errado, não conhece cheiros familiares, como por exemplo perfume da avó ou de uma lanchonete que frequenta. O sistema olfativo é único em relação a como ele manda informação para o cérebro pelo nariz. Ele está diretamente ligado e entrelaçado ao sistema límbico, diferente dos outros sistemas sensoriais. O sistema límbico é responsável por processar emoções e memória, assim o olfato pode despertar emoções e memória, boas e ruins, assim como impactar humor e comportamento. O olfato é geralmente considerado o mais significante disparador de memória, comparado aos outros sentidos. O motivo é essa conexão neurofisiológica. Hipersensibilidade do olfato, chamado de hiperosmia, é um desafio muito comum para aqueles com diferenças de processamento sensorial, principalmente para aqueles com dificuldades para se alimentar e para os que são muito seletivos ao comer.
sensibilidade olfativa também está diretamente ligada à ansiedade, dificuldades de autorregulação, sobrecarga sensorial, colapsos sensoriais e desregulação sensorial global. Conseguimos ver então que para cada sentido há também uma disfunção. O mesmo vale para os sentidos menos conhecidos. A disfunção proprioceptiva é o processamento ineficiente das sensações provenientes dos músculos, articulações, ligamentos e tendões. A disfunção proprioceptiva é geralmente acompanhada de disfunções táteis e vestibulares, ou seja, uma pessoa pode ter somente disfunção tátil ou vestibular, mas raramente terá somente disfunção proprioceptiva. As principais características da disfunção de integração proprioceptiva são percepção corporal pobre, controle motor e planejamento motor prejudicados, como ao passar de uma posição a outra ou dificuldade para se mover, caminhar sem esbarrar em objetos e pessoas. Há também as dificuldades para manipular objetos e medir a força muscular, o que pode fazer com que frequentemente quebre a ponta de um lápis, por exemplo. Tem as dificuldades para realizar movimentos simultâneos com ambos os lados do corpo, que a gente conhece como coordenação bilateral. E essa dificuldade vem porque eles não conseguem acompanhar com a visão os dois lados do corpo ao mesmo tempo. Geralmente, a pessoa com disfunção proprioceptiva precisa do uso da visão para executar suas ações e perceber o que o corpo faz. Por exemplo, ao vestir-se, abotoar, fechar o zíper, sair da cama, subir escadas, tomar banho, digitar, entre muitas outras atividades, são requeridas informações visuais para que as tarefas sejam executadas corretamente. Elas também têm dificuldade para manter a estabilidade postural e têm insegurança emocional, pois a pessoa com disfunção proprioceptiva não é a senhora do seu próprio corpo. E por ser insegura em si, acaba se tornando insegura com os demais. Como o sistema proprioceptivo e o sistema tátil são muitas vezes citados, tendo alguma relação, nós vamos falar agora sobre a disfunção tátil. O transtorno de processamento tátil ou disfunção de integração sensorial tátil consiste no processamento ineficiente pelo sistema nervoso central das sensações advindas da pele. Seus principais sintomas são as dificuldades para tocar e ser tocado por objetos e pessoas, dificuldades para distinguir entre sensações perigosas e benignas e dificuldades para discriminar as propriedades físicas de objetos. Como principal característica da disfunção tátil, podemos enfatizar a pouca discriminação, porque o sistema nervoso central da criança não registra as informações sobre como as coisas realmente são, sendo preciso que a criança toque repetidas vezes para aprender sobre textura, tamanho e forma. Pode haver também dificuldade nas habilidades manuais, como para desenhar, cortar, pintar, entre outras. E a defensividade tátil, ou seja, a rejeição aos estímulos, também pode ocorrer. Essa é uma situação que também acontece em adultos, mas a maioria das vezes a gente está citando crianças, porque é mais comum que a integração sensorial seja realizada em crianças, já que os adultos já aprenderam a compensar sobre seus transtornos. A disfunção de integração sensorial tátil pode se apresentar principalmente sobre a forma de hiperreatividade ou hiporreatividade. A hipersensibilidade tátil, no caso da hipersensibilidade tátil, a pessoa é defensiva ao toque, tende a reagir negativamente, tanto física como emocionalmente, a toques inesperados, especialmente os suaves. Com a repetição de experiências desagradáveis, a pessoa pode inclusive reagir não somente ao toque que recebe, mas antecipar toques futuros e reagir a eles antes mesmo que aconteçam. Assim, a pessoa com hiperreatividade tátil costuma usar mecanismos de fuga ou luta e procura por sensações táteis intensas. Toques firmes e com pressão as fazem sentir bem e suprimem a sensibilidade ao toque suave, ou seja, eles têm uma maior necessidade de toque intenso que a maioria das pessoas. Pode também haver o toque repetitivo a objetos que levam a experiências táteis confortáveis. Na hiporreatividade, a pessoa é pouco sensível ao toque, necessita de estimulação, tocando constantemente objetos e pessoas, sendo, porém, pouco responsiva ao toque dirigido a ela, seja esse suave ou doloroso. A criança não reage ao toque com clareza suficiente para se proteger até que este seja intenso. Se o sistema de defesa não estiver integrado até os 3 ou 4 anos, o sistema discriminativo não poderá tomar lugar. E com a maturação ineficiente dele, a pessoa terá dificuldade em usar o tato para atividades mais complexas.
Falando um pouco sobre o sistema vestibular, ele tem um efeito profundo nas habilidades oculomotoras, incluindo fixação, acompanhamento, foco e visão binocular, e atua em todas as etapas de processamento visual, como localização espacial, discriminação visual e as funções visoespaciais, como constância de forma, posição no espaço, atenção espacial e direcionalidade. O sistema vestibular e o auditivo atuam juntos para processar sensações de movimentos e sons, as quais estão integradas e são processadas nos receptores dos ouvidos. Gradualmente, na medida que interagimos com o meio, aprendemos a interpretar o que ouvimos e desenvolver habilidades auditivas mais sofisticadas, como a diferenciação entre sons e seletividade do som do ambiente, como background e sons de primeiro plano, dentre outros. A linguagem é o uso intencional das palavras ou gestos, que são símbolos representativos de objetos e ideias. Ela pode ser receptiva ou expressiva, sendo que a fala é a produção física do som. Nesse contexto, o sistema vestibular influencia o controle e planejamento motor necessários à musculatura fina da fala. Como o sistema vestibular é necessário para o processamento auditivo, pessoas com disfunção vestibular geralmente desenvolvem alterações de linguagem, como dificuldades em detectar diferenças nas palavras, atender comandos verbais e prestar atenção por distrair-se com ruídos do ambiente. Também seguem o som ou descobrir sua direção e demanda muito esforço para acompanhar uma leitura. E também pode não falar muito ou não falar muito bem. Nas pessoas com hipersensibilidade vestibular, os movimentos lineares não são confortáveis, principalmente se rápidos. Por exemplo, um simples passeio de carro pode causar náuseas e ser desconfortável. Movimentos rotatórios podem ser muito mais estressantes, causando enjoo ou tontura fácil. E somente ver alguém pulando ou rodando em círculos pode deixar a pessoa com dor de cabeça ou embrulho no estômago. Assim, intolerante ao movimento, a pessoa passa a rejeitá-lo, levando a um prejuízo na socialização, pois quando a criança, por exemplo, enquanto a maioria das crianças brinca e se diverte nos parquinhos, a criança com intolerância ao movimento vai evitá-lo ou, no máximo, explorá-lo de forma limitada, como aquelas crianças que gostam somente de determinado brinquedo ou que já estão acostumadas e conseguem tolerá-lo. Observamos também uma lentidão motora na tentativa de controlar os estímulos vestibulares, levando a pessoa a uma coordenação e planejamento motor deficientes, seguidos por fadiga mais frequente, tendo em vista que o mínimo estímulo vestibular já sobrecarrega o sistema nervoso central, que não consegue processá-lo. Estar conectado à Terra é uma necessidade primária de sobrevivência e a crença de estarmos presos ao chão é chamada segurança gravitacional. A maioria das experiências infantis com a gravidade envolvem pular, saltar, poder saltar-se da Terra um pouco, sendo que a criança sabe que vai sempre retornar. A pessoa com disfunção vestibular geralmente não experimenta esse senso de estabilidade, ela se sente vulnerável se os pés saem do chão. Assim, a insegurança gravitacional se manifesta pelo estresse e ansiedade anormais diante de movimentos da cabeça e, consequentemente, medo de quedas ou da possibilidade de queda. É um medo primário, que faz com que o movimento para a pessoa não seja tão divertido. Na verdade, ele é aterrorizante. Quando a cabeça da pessoa se move, estimulando os receptores vestibulares, ela responde como se estivesse caindo e não tivesse controle sobre isso, e reage com uma resposta de fuga ou luta. Uma resposta de luta consiste num comportamento negativo e desafiador. A pessoa resiste, fica mal-humorada, chateada quando precisa se mover ou então é movida. Já numa resposta de fuga, a pessoa age com cautela extrema ou rejeição ao movimento, sente medo em superfícies instáveis e rejeita novas experiências. Como consequência, o indivíduo pode ficar aterrorizado e tende a ser inflexível e controlador. Problemas sociais e emocionais podem surgir, onde a pessoa fica tão preocupada com a possibilidade de cair que se sente vulnerável quando próxima de outras pessoas, evitando assim o convívio social. Na hipossensibilidade vestibular, o sistema nervoso central do indivíduo não absorve com facilidade as informações sobre os movimentos.
Assim, quase nenhum movimento é suficiente para satisfazê-lo, havendo uma tolerância crescente aos movimentos e a necessidade de uma atividade vigorosa para ter sensações reconfortantes. O indivíduo, principalmente quando criança, busca resistir à força da gravidade das maneiras mais incomuns, como ficando de cabeça para baixo, dando cambalhotas, etc., buscando sensações de movimentos intensos. O indivíduo pode repetir movimentos lineares por longos períodos ou insistir em movimentos rotatórios, como correr em círculos ou mover a cabeça de um lado para o outro desordenadamente. Ele passa de uma atividade para outra procurando sempre novas experiências, mas com pouca concentração, movimentos pouco cuidadosos e poucos coordenados. Dispraxia, apraxia ou problemas de praxis, como eles preferem chamar aqui na Spiral Foundation, é a dificuldade em processar informações sensoriais devidamente, resultando em problemas de planejamento e execução de novas ações motoras. Praxis, no contexto de integração sensorial, é a habilidade de conceitualizar, planejar e sequenciar os passos de uma tarefa motora para se adequar a demandas do ambiente. Indivíduos com problemas de praxis podem ter dificuldades em formar um objetivo ou ideia, planejar a sequência das ações ou executar novas atividades motoras. Esses indivíduos são atrapalhados, desajeitados e propensos a acidentes. Podem quebrar coisas facilmente, ter habilidades pobres com bolas ou outros esportes, ou ter dificuldades com atividades motoras finas. Eles podem preferir atividades sedentárias ou tentar esconder seus problemas de planejamento motor com mais verbalização do que ação, ou com mais brincadeiras fantasiosas, ao invés de realmente agir. Conhecendo basicamente alguns dos transtornos de processamento sensorial, como saber diferenciar de outros transtornos parecidos? Como não diagnosticar de forma errada com algo mais grave e permanente do que a situação real? Não que essa introdução possa ter qualquer influência quanto ao diagnóstico de alguém ou como fazê-lo, mas há aqui o intuito de ajudar e fazer alguma diferenciação entre esses transtornos. Os sintomas de DDA, TDAH, geralmente coincidem ou imitam vários sintomas da TPS. E, na verdade, essas duas áreas de disfunção neurológica podem ser dificilmente distinguidas uma da outra. Quanto mais nós entendemos, quanto mais pesquisas sólidas são feitas, melhor estamos aptos a desvendar essas diferenças. Certamente, um diagnóstico incorreto pode levar a um tratamento que não só deixará de ajudar, mas também poderá ser prejudicial para a criança. Para piorar a confusão, de fato existem crianças que podem ter os dois diagnósticos. Como reportado na Parents Magazine em junho de 2000, a doutora Lucy Miller, uma das principais pesquisadoras em integração sensorial e transtorno de processamento sensorial, encontrou em um estudo que mais da metade das crianças suspeitas de ter TDAH, na verdade, tinham transtorno de processamento sensorial, ou os dois diagnósticos. O tratamento para DDA e TDAH geralmente há por medicação prescrita, enquanto para TPS não. Se a condição for realmente DDA ou TDAH, a medicação poderá ajudar. No entanto, se for TPS, a medicação não ajudará. É como os band-aids, eles não te livram das infecções, eles apenas temporariamente cobrem a ferida. Entender as causas fundamentais dos problemas de comportamento é crítico para assegurar um tratamento próprio. Muito frequentemente, as pessoas usam o velho padrão de tratar as crianças puramente por aproximação comportamental. Essas teorias não são tudo ou nada do comportamento, que muitos assumem ser. Cada pessoa é única e deve ser tratada como tal. O que explica os problemas de comportamento em uma pessoa pode não explicar o de outra. O tratamento que funciona para um pode não funcionar para o outro. É importante acrescentar que comportamentos não são apenas o resultado de estragar a criança, ou pais maldosos, falta de disciplina, negligência, o próprio TDAH, dificuldades de aprendizagem, necessidade de atenção, etc. Na verdade, essas são razões legítimas para alguns problemas de comportamento em crianças, mas eles não são os únicos problemas. Existem muitas outras razões que os especialistas em comportamento têm deixado de fora. Essas razões são os comportamentos baseados no transtorno neurológico, que é o transtorno de processamento sensorial. Como você pode imaginar, problemas de comportamento podem variar desde os óbvios, que são bater, empurrar, gritar, brigar,
problemas de sono, excesso de energia, serem capazes de ficar sentado e focado, serem muito seletivos para comer, extremamente sensíveis ou excessivamente medrosos, etc. Até os comportamentos mais únicos e tipicamente autistas, como ranger os dentes, se balançar para frente e para trás, bater a cabeça, se morder, se arranhar, rodar, colocar objetos na boca, fazer constantes barulhos, pular constantemente e etc. Esses comportamentos podem facilmente ser explicados e tratados usando uma aproximação baseada na teoria de integração sensorial, se houver um entendimento dos conceitos por trás dos transtornos de processamento sensorial. É muito importante entender problemas de comportamento em pessoas com problemas de processamento sensorial. Eles são diretamente relacionados e em proporção ao modo como o sistema neurológico pega, organiza e faz sentido do estímulo que está recebendo. Se esse processo não está funcionando bem, nós vemos a disfunção na forma de problemas comportamentais. De novo, é a intensidade, frequência e duração que vai indicar quais áreas e a severidade do transtorno de processamento sensorial. Esses problemas de comportamento, principalmente em crianças, são a chave para indicar transtorno de processamento ou integração sensorial. Então, finalmente, nós chegamos à intervenção por integração sensorial. Em 1960, Ares desafiou os princípios da atividade com propósito que focava em exercitar um componente de um padrão motor, propondo que o aprendizado viesse a ter função de recompensa ou reforço, que a pessoa aprende o que aprende, não adianta forçar, e o aprendizado só toma lugar porque e se tiver um propósito para isso acontecer. Ela acreditava que uma pessoa deve perceber o objetivo e o processo de intervenção como uma maneira de se beneficiar disso, enfatizando a consciência perceptual do compromisso. Profissionais que usam a aproximação e integração sensorial seguem uma série de princípios baseados na teoria de integração sensorial que guiam as habilidades clínicas dos terapeutas. Esses princípios são operados na terapia para incluir conceitos como experiências sensório-motoras ativas, desafio na medida certa, resposta adaptativa, participação ativa e a terapia direcionada pelo cliente. No desafio na medida certa, o terapeuta cria atividades divertidas com desafios que possam ser atingidos com sucesso. Nada tão difícil que a pessoa não seja capaz de fazer e pense em desistir, nem nada tão fácil que ela não se sinta interessada. A resposta adaptativa é quando, por exemplo, uma resposta ao desafio na medida certa, a pessoa adapta seu comportamento com novas estratégias. Por exemplo, quando uma pessoa está pulando no trampolim e o terapeuta coloca seu corpo no meio, de forma que a criança não seja mais capaz de fazer os mesmos movimentos que estava fazendo antes. Essa criança precisará se adaptar ao novo meio e planejar como executar a mesma tarefa, mesmo com aquele obstáculo. O envolvimento ativo vem da criatividade do terapeuta, em criar novos desafios, de forma a manter o tom lúdico e um ambiente sensorial rico que incite a participar ativamente da terapia. Os métodos incorporam habilidades novas e avançadas, que aumentarão o repertório de capacidades e processamento da pessoa. A terapia direcionada pelo cliente é um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante na intervenção por integração sensorial. O terapeuta constantemente observa o comportamento da criança e lê por trás das pistas que esse comportamento dá, seguindo assim as conduções e sugestões da criança. A intervenção é única, e com isso ela aborda as principais características da disfunção, e não apenas as dificuldades funcionais em si. Por exemplo, Ares afirmou que uma abordagem integrativa sensorial para o tratamento de distúrbios de aprendizagem difere de muitas outras abordagens, na medida em que não ensina habilidades específicas. Pelo contrário, o objetivo é aumentar a capacidade do cérebro de perceber, lembrar e de planejamento motor, como uma base para a aprendizagem. A terapia é considerada um complemento, não um substituto, para uma instrução formal em sala de aula. A intervenção oferece oportunidades para engajamento em atividades motoras sensoriais ricas, em sensações táteis, vestibulares e proprioceptivas. O ambiente terapêutico é projetado para que haja um desejo por participar das atividades. O terapeuta utiliza suas habilidades para observar e interpretar os comportamentos e interesses do cliente, e, em seguida, cria um ambiente em que a pessoa busca ativamente desafios alcançáveis. Por exemplo, a terapia ocupacional usando uma abordagem integrativa sensorial para uma criança com problemas de praxis e consciência corporal pobre
pode facilitar que a criança escale através de uma plataforma para acessar uma grande área cheia de bolas coloridas, como uma piscina de bolinhas. E depois completar um percurso de obstáculos desconhecidos que consiste em subir uma escada de corda presa à parede, pulando em grandes travesseiros que têm uma variedade de texturas, e em seguida sair dos travesseiros usando uma corda presa à parede oposta. Assim, essa criança é guiada através de atividades desafiadoras e divertidas, destinadas a estimular e integrar os sistemas sensoriais, desafiar os seus sistemas motores e facilitar a integração de habilidades sensoriais, motoras, cognitivas e de percepção. Uma observação perspicaz da habilidade do indivíduo para processar e utilizar a informação sensorial durante as atividades propostas é fundamental para terapeutas treinados na abordagem integrativa sensorial, e é uma característica que distingue essa abordagem de outras. O terapeuta observa as respostas do cliente durante a atividade e aumenta ou diminui as exigências sensoriais e motoras para criar o ambiente desafiador e terapêutico. De acordo com a teoria, os objetivos e os progressos são registrados nas mudanças observáveis na capacidade do cliente de participar das atividades sensoriais, regular o nível de excitação, melhorar nas habilidades sensório-motoras e melhorar na capacidade de participar de forma independente em atividades de vida diária. Por exemplo, numa intervenção direta com crianças, que é mais comum do que com adultos, os terapeutas interagem e colaboram também com os pais, professores e outros que estão envolvidos com a criança para ajudá-los a entender o comportamento da criança, do ponto de vista sensorial, adaptar o ambiente às necessidades da criança, criar experiências sensoriais e motoras necessárias ao longo do dia em seus ambientes naturais, e assegurar que a terapia está ajudando a criança a se tornar mais funcional em suas atividades de vida diária. O terapeuta utiliza das dicas da criança para criar atividades sensoriais ricas e que seduzam essa criança. Uma das intervenções mais utilizadas por aqui, atualmente, é a música, ou também chamada de escuta terapêutica. A escuta terapêutica é uma intervenção auditiva baseada em evidências científicas e que tem por objetivo dar suporte a indivíduos que experimentam desafios como transtornos de processamento sensorial, audição, atenção e comunicação. Como o sistema auditivo tem conexões com muitas partes do cérebro, o som é uma forma poderosa de acessar o sistema nervoso e causar mudanças em todos os níveis. A música na escuta terapêutica fornece à pessoa que a escuta informações sensoriais únicas, controladas e precisas. A música é modificada eletronicamente para enfatizar as partes do espectro da música que irão naturalmente ativar a atenção e movimento corporal. Além das modificações eletrônicas, a escuta terapêutica foca na organização rítmica de padrões inerentes na música, que irão ativar a capacidade de auto-organização do sistema nervoso. Os clientes escutam em fones de ouvido a uma música gravada e aprimorada especificamente como parte de um programa de terapia em casa e na clínica. A escuta terapêutica é implementada como parte de um programa caseiro designado por um terapeuta treinado para suprir as necessidades únicas de cada cliente. Existem 5 séries diferentes de músicas com mais de 45 seleções, das quais os terapeutas podem escolher desenvolver um programa customizado. Os que utilizam esse programa relataram melhoras em modulação sensorial, postura e movimento, atenção, interações sociais, interação com o meio à sua volta, todos levando a ganhos nas funções, no dia a dia e comunicação. A escuta é feita de uma forma diferente. Depois de testar, você é capaz de perceber que, na verdade, não tem som nenhum saindo dos fones de ouvido. O que você escuta é resultado da vibração provocada pela haste do fone de ouvido em sua caixa craniana. Por isso que antes eu citei o ouvido como um exemplo de órgão receptor para o sentido da audição, porque existem outros meios de você conseguir ouvir. No caso, essa mochila de joaninha que está aparecendo na foto é onde, para as meninas, os terapeutas colocam o iPod ou o Discman, que é para não incomodar a criança durante a sessão de terapia. Falando um pouco sobre o protocolo de escovação de Wilbarger, antes de tudo, é importante ressaltar que este é um tratamento muito utilizado, porém altamente especializado, realizado apenas sob o acompanhamento de um terapeuta ocupacional treinado. Ele requer o uso de uma escova cirúrgica e instruções bastante específicas
sobre como escovar a criança em intervalos regulares durante o dia. No entanto, é um método bem sucedido de tratar crianças com defesa tátil e problemas de regulação sensorial. Uma das maiores razões para se usá-lo é dessensibilizar a pele para que as sensações de toque possam ser mais facilmente toleradas. Ele funciona bem se realizado corretamente, consistentemente e sob a supervisão de um profissional treinado. O protocolo de escovação de Wilbarger, também conhecido como DPPT, que é Técnica Proprioceptiva de Pressão Profunda, em português, é uma técnica muito específica usada para defesa tátil e algumas vezes para outros desafios de processamento sensorial. A técnica pode ser eficaz, mas algumas vezes é mal interpretada e muitas vezes não ensinada corretamente. Alguns pontos muito importantes para se lembrar sobre a escovação são: quando o protocolo de escovação é prescrito e recomendado para tratar a defesa tátil, superregistro sensorial global ou dificuldades de modulação sensorial, é muito importante seguir essas diretrizes. A escovação precisa ser feita a cada 2 horas, fielmente, quando estiver acordado, óbvio. Se não, ele pode criar ainda mais desregulação sensorial e dificuldades de processamento sensorial. Se você não pode se comprometer a fazer a cada 2 horas, então não faça. A técnica deve ser ensinada por um profissional treinado para estabelecer competência na quantidade de pressão e padrões para escovação. Não deixe seu filho escovar a si próprio, a não ser que ele tenha idade suficiente e competência para ser treinado e fazê-lo com as técnicas específicas e o protocolo. Nunca escove a barriga, pode causar uma reação sistêmica grave. Se a criança não tolera a escovação, não force, nem mesmo do começo. E você sempre pode fornecer compressão articular e ou tração articular independente da escovação. E isso pode ser alcançado através de uma variedade de atividades. Existem outras alternativas para escovação que têm a mesma eficácia e são bem toleradas e aceitas para as crianças. E alguns pais podem ter sido ensinados erroneamente, fazendo com que a escovação cause mais desregulação sensorial. A técnica de escovação pode causar preocupação para as crianças que lutam com modulação sensorial, principalmente por causa da quantidade de estímulos sensoriais envolvidos. E o sistema nervoso simplesmente não consegue suportar essa situação. Uma das principais opiniões é que o benefício terapêutico do protocolo de escovação é o toque de pressão profunda, que está envolvido durante o processo. Então, por que não apenas incorporar toque de pressão profunda por todo o corpo no decorrer do dia? A melhor parte é que o toque de pressão profunda é a forma mais aceita de estímulo sensorial e é regulador, organizador e acalma ou alerta o cérebro. É muito importante lembrar que não importa quais áreas você está trabalhando em relação aos sistemas sensoriais. Trabalhar nos fundamentos sensoriais é a chave para integração sensorial e processamento sensorial geral melhorado. Bem, já citamos 2 métodos de intervenção aqui, e agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a cozinha. Ela tem sucos azedos, biscoitos crocantes, objetos de estimulação oral, balões e apitos de diversos formatos. A criança, ela tem o direito de escolher o que ela quer. Normalmente eles chegam aqui na intervenção e eles pedem, quando eles estão necessitados ou quando a criança precisa daquele estímulo, eles já sabem onde ir. Eles pedem o tipo de garrafinha que eles querem, eles mesmos preparam os seus sucos e normalmente é limonada. Eles pedem por limonada ou por alguma coisa picante, ou no caso aquele biscoito crocante que ajuda eles a se organizarem, ou no caso do cauar, que eu vou citar mais a seguir, impede que eles tenham enjoo. Tem também os objetos mastigáveis. No caso, durante algumas intervenções, a gente pode observar as crianças tentando morder a própria língua, morder a bochecha, principalmente os autistas. Esse tipo de objeto é entregue a eles, eles usam como um cordão. E quando eles sentem a necessidade, eles mastigam aquilo e se acalmam de uma forma excepcional. Esses objetos de massagem, eles servem tanto para massagear o corpo, como no caso dessa primeira bolinha, você puxa a cordinha e quando você solta ela começa a vibrar, você pode massagear o corpo, mas também dá uma sensação de propriocepção nas mãos da criança. Na segunda caixinha, a gente tem um objeto que ele faz massagem por dentro e por fora das bochechas. Ajuda a estimular a bochecha da criança, porque, por exemplo, na hora de soprar um balão,
eles estufam a boca e não conseguem soprar o balão, porque eles não, é como se eles não sentissem o que eles têm que fazer com a bochecha para poder soprar o balão. Quando essa massagem é feita, é incrível como eles conseguem soprar logo em seguida. A mesma coisa vale para as escovas de dente elétricas, que são essas da terceira caixinha. A sala da bagunça é usada para quando a criança não tem aquela defensividade ou disfunção tátil. Nessas fotos a gente tem uma neve falsa, é um tipo de pozinho que quando você coloca um pouco de água, ele incha, e as crianças colocam corante alimentício e ficam brincando neles por horas, também ajudando com o sistema proprioceptivo, porque eles ficam brincando de encontrar joias dentro dessa neve falsa. Tem também um tapete que é usado especialmente para a criança colocar espuma de barbear e deslizar por ele, fazendo bastante bagunça, porque eles gostam dessa sensação de sujeira na pele. Há crianças que se incomodam, e logo que colocam a mão eles pedem para tirar e se limpar, mas tem outras que gostam dessa sensação e aquilo acalma elas ou então deixa elas no estado de alerta certo. Temos a salinha também, na mesma salinha de bagunça a gente tem um quadro que tem várias atividades motoras finas, como eles podem escrever, cortar, tem quebra-cabeça, jogos de encaixe, tem massinha. Eles também podem, nas salas maiores, subir por cordas, que é muito usado para trabalhar essa musculatura da mão. Na mesma sala de bagunça, eles podem desenhar, pintar com pincéis, lápis de cor, canetinhas, giz de cera. Aqui está o exemplo do quadro. Cada sacolinha dessa tem uma atividade. Tem uma dessas atividades que é uma pinça, em que a criança tem as bolinhas espalhadas em torno de um prato, e ela precisa pegar essas bolinhas com a pinça e colocar dentro do prato. E agora a gente vai falar um pouquinho do Kauar. A terapia é chamada de treinamento de astronauta, um protocolo de integração sensorial que tem se expandido rapidamente e se desenvolveu há cerca de 20 anos por Mary Kauar. O objetivo do protocolo é melhorar a integração visual, auditiva e vestibular, ao simular e integrar todos os 3 sentidos ao mesmo tempo. A técnica simula a serenidade de estar no espaço. Kauar, que tem atuado na prática privada por mais de 35 anos, sempre teve um interesse no sistema vestibular e em como ele está relacionado e interage no nosso corpo com o sistema visual e auditivo, e em como um déficit em um deles pode afetar os outros. O sistema vestibular, ela explicou, é o nosso sistema de guia, designado a nos dizer precisamente onde e como estamos orientados no espaço, sobre todas as condições, sem pensar conscientemente sobre isso. Kauar disse que muitas crianças têm infecções de ouvido, o que é uma maneira do sistema vestibular de se desligar. E se o sistema vestibular não está funcionando, não está fazendo seu trabalho, então nem o sistema auditivo nem o sistema visual podem funcionar efetivamente. Eles são ambos dependentes do sistema vestibular. Kauar estava estudando estratégias de ativação do sistema vestibular para conseguir melhores resultados para os seus clientes, quando um dia ela resolveu discutir sua pesquisa com um amigo, que estava trabalhando no programa de pesquisa espacial daqui dos Estados Unidos. E ele ficou espantado. Disse que o que Kauar estava fazendo era exatamente a mesma coisa que ele tinha que fazer no programa de treinamento, só que ele tinha que usar equipamentos mais sofisticados. Foi aí que Kauar decidiu chamar seu programa de terapia de treinamento de astronauta, um protocolo viso-vestibular ativado por som. Ele envolve se mover, olhar e ouvir atividades designadas para tratar os sistemas de movimento vestibular, visual e ocular ao nível mais fundamental e da forma mais precisa possível. O protocolo que Kauar desenvolveu envolve várias atividades, incluindo rotação lenta, enquanto sentado ou deitado na astronaut board, que seria, na tradução literal, uma prancha de astronauta. A criança está com os olhos fechados e, ao fundo, toca uma música tipo uma contagem espacial. O ambiente também está escurecido para simular o espaço. Normalmente, eles fazem 6 posições, que é sentado, girando no sentido horário e anti-horário, deitado para a esquerda, girando no sentido horário e anti-horário, e deitado para a direita, no sentido horário e anti-horário. Normalmente são 10 giros, ou, no caso, 20 segundos, 2 segundos para cada giro.
E outras atividades terapêuticas no protocolo incluem o terapeuta movendo uma lanterna ou uma caneta com luz brilhante que cruza na frente dos olhos da criança, de forma lenta e também rápida, verticalmente e horizontalmente, para rastrear os movimentos dos olhos das crianças. Crianças com disfunção vestibular apresentam uma variação visível ao rastrear esse objeto. No caso, quando eles estão rastreando, os olhos deles dão uma parada significativa e você consegue observar a olho nu. A gente tem aqui agora os objetos de peso. Nas fotos a gente tem um exemplo de um cobertor de peso, mas também podem ser coletes, bonés, shorts, tornozeleiras. As crianças também podem nadar com boia de peso, mas é um pouquinho mais complicado. E eles são usados para oferecer pressão profunda e também acalmam algumas crianças. Elas preferem deitar embaixo de alguma coisa pesada do que simplesmente ser massageadas muitas das vezes. Aqui a gente tem as redes. Essas redes elásticas são utilizadas para aumentar a força muscular, a coordenação e o equilíbrio. Como a rede está suspensa, cria-se uma relação com a gravidade que estimula o sistema vestibular responsável pelo equilíbrio e coordenação. Depois dessas atividades, nessas redes, a criança fica mais alerta e relaxada, apesar de ser cansativa. Por exemplo, uma atividade bem desenvolvida aqui é a terapeuta coloca um objeto nas camadas mais altas desse monte de rede e pede para a criança alcançá-lo. Então, a criança vai descobrindo formas de como escalar essas camadas até chegar ao objeto. A piscina de bolinhas ela trabalha modulação e discriminação sensorial. A modulação está relacionada ao fato da criança ser capaz ou não de perceber o meio à sua volta, de sentir as bolinhas em contato com seu corpo. A discriminação se relaciona ao fato, por exemplo, da criança ser capaz ou não de diferenciar uma bolinha que faz barulho ou tem uma cor diferente, por exemplo, das demais bolas. A piscina de grãos trabalha a modulação e a discriminação sensorial, além do sistema tátil. O rolo de macarrão, ele exerce toque de pressão profunda, que consiste em envolver, abraçar ou apertar a criança. É um estímulo sensorial tátil e age como um agente calmante. O travesseiro golfinho, ele trabalha equilíbrio, propriocepção e sistema vestibular. Ele pode ser utilizado para apertar a criança, fazendo toque de pressão profundo, que ajuda a organizá-la e acalmá-la também. O escorregador de rolo vai trabalhar o sistema vestibular e a propriocepção. A tirolesa trabalha a força muscular, já que a criança tem que se pendurar com as mãos para completar a atividade, além de trabalhar o sistema vestibular, já que a criança vai escorregar, entre aspas, pelo ar. Uma das novas atividades que a gente está tendo aqui, que está fazendo muito sucesso com as crianças, é o navio pirata. Ele trabalha o sistema vestibular e também trabalha força muscular e tônus, força abdominal, porque além da criança se balançar nesses dois planos, ela precisa normalmente passar do plano mais baixo para o plano mais alto. Tem uma corda pendurada no meio que eles usam e eles têm que fazer força nessa corda para conseguir fazer com que os dois planos fiquem mais próximos e só então eles conseguem passar para o plano mais alto. Não tem uma tradução literal para esse brinquedo, mas a gente chama ele de Jumping Toy, que era brinquedo pulante. Nesse brinquedo a criança ela pode cruzar a linha mediana ao movimentar as suas mãos de uma barra dessas para outra enquanto roda. Trabalha a propriocepção, o sistema vestibular e a coordenação motora fina por conta da força que se faz nas mãos. Esse é o carrinho maluco, é usado para trabalhar a coordenação bilateral e noção espacial, porque nesse caso, principalmente o vermelho, que eu vejo muito por aqui, as crianças são colocadas no corredor e elas precisam fazer com que ir de um lado para o outro do corredor sem ficar batendo
em todas as partes ou entrando por todas as portas. Por isso, elas precisam de muita coordenação entre os dois lados do corpo para conseguir fazer esse movimento, além de força. O patinete bilateral, a criança pisa com os dois pés nesses pedais pratas, portanto, também ajuda com a coordenação bilateral. E o planejamento motor, porque elas precisam saber como fazer isso, planejar a ação para então executar. As bolas de tratamento, elas são usadas para fazer alongamento, massagem, para exercer o toque de pressão profunda. São também usadas como método de avaliação para identificar problemas do sistema vestibular, por exemplo. Indivíduos que têm suspeita de insegurança gravitacional são pedidos para deitarem supino na bola e, sutilmente, o terapeuta empurra a bola para trás e as pessoas com insegurança gravitacional, elas não suportam esse movimento e se agarram na bola com medo de cair. A Bozo Ball, a bola Bozo, trabalha o sistema vestibular, pois é uma superfície instável em que a criança tem que se manter em pé ali, se equilibrando, além da força muscular e equilíbrio, pois a criança faz força na coxa e perna para poder se equilibrar. No octógono, a criança se posiciona dentro dele e se segura em pedaços de corda que tem dentro dele. Então, o terapeuta vai rolar esse octógono e daí essa atividade vai trabalhar o sistema vestibular, além da força muscular e propriocepção, pois a criança tem que segurar para não sair do octógono. O balanço de um apoio, ele trabalha o sistema vestibular, ajuda a manter o equilíbrio. Tem crianças que ficam de pé nesse balanço, e também o controle postural. Uma atividade comumente realizada nesses balanços é o terapeuta segurar a criança e colocar um balão pendurado ao lado dela. E segurando o braço ao lado desse balão, ela pede para a criança tocar o balão com a outra mão. Isso trabalha a rotação do tronco, pois a criança terá que girar um pouco para conseguir tocar o balão. Isso tudo enquanto balança. E o balanço de 2 apoios vai trabalhar o sistema vestibular, ajudar a manter o equilíbrio, o controle postural, além de trabalhar o abdômen, já que a criança tem que exercer força para gerar o impulso para o balanço se mover. Antes dos próximos itens de intervenção, é importante falar um pouquinho sobre o trabalho pesado. No caso de crianças, essas atividades são imperativas para aquelas que têm dificuldade com seus níveis de excitação. Elas seriam as agitadas, balançadoras de pernas, que gostam de esbarrar em tudo, aquelas que não conseguem sentar quietas. Elas podem realmente testar a paciência. Um estímulo pesado ajuda a regular o seu sistema neurológico e irá ajudar a acalmá-los. A premissa por trás dessas atividades é ajudar esses indivíduos a receber estímulos regulares em seus músculos e articulações de formas mais apropriadas. Assim, eles podem conseguir os estímulos que desejam e acalmar seus corpos. Existem muitas atividades de trabalho pesado. Frequentemente, essas atividades irão incluir usar pesos, pular, balançar, bater, empurrar, nadar, ser apertado. Todas as crianças, em algum momento, sentem necessidade para isso, mas as crianças com sistemas neurológicos hiporreativos irão precisar ainda mais. As atividades citadas a seguir podem ter um efeito fantástico na modulação e regulação do sistema nervoso, como empurrar, levantar, jogar e mover algo pesado. Ações orais como mastigar, soprar, sugar, ou uso das mãos para amassar, entre outros. Esses estímulos de resistência, obtidos através de atividades de trabalho pesado, são geralmente organizadores e podem melhorar a atenção, nível de despertamento, consciência corporal e tônus muscular, assim como diminuir a defensidade. Atividades de trabalho pesado podem ajudar a regular a concentração, a habilidade de dormir ou de sentar tranquilamente de modo a cumprir uma tarefa. Como profissional, é importante manter em mente que o tipo de trabalho pesado, o momento e a duração são mais eficientes quando direcionados por você, sendo você conhecedor desse tipo de estímulo proprioceptivo. Também é importante notar as atividades que acalmam seu cliente, o despertam ou o sobrecarregam. Isso é muito particular e deve ser observado e tratado como tal. Você tem que escolher a atividade que lhes interessa e melhorar seu nível de despertamento e atenção para que atinja o nível mais funcional.
O muro de escalada ele vai trabalhar a coordenação bilateral, a força muscular, coordenação motora grossa e fina e a coordenação óculo-manual. E o túnel vai exercer pressão profunda, trabalhar a força muscular, além de ajudar a criança a desenvolver habilidades motoras grossas, consciência corporal e habilidades de planejamento motor. Esse túnel de elástico ele é de 3 cores, vermelho, amarelo e azul. E ao longo do percurso, dentro do túnel, começando pelo vermelho, a pressão vai aumentando, o percurso vai ficando mais estreito, fazendo com que a criança tenha que exercer mais força para sair dali. O bumper tires, que na tradução literal seria o bate-bate de pneu, ele é eficiente para trabalho pesado, força muscular, coordenação motora grossa e fina e pressão profunda. No caso dessa foto, a gente tem apenas um pneu pendurado e uma corda, mas é pendurado mais uma corda nesse mesmo apoio e um pneu na direção oposta. Assim, o terapeuta e a criança eles ficam brincando de bate-bate de pneu mesmo. Eles dobram a perna, fazendo bastante força nas pernas e no abdômen, e força nos braços, porque eles precisam puxar a corda para conseguir bater um pneu no outro. A gente também tem um trampolim, que é também usado para trabalho pesado, pressão profunda, no caso propriocepção, e sistema vestibular, porque a criança precisa de equilíbrio para pular no trampolim. E falando um pouco da dieta sensorial, ao contrário do que você pensa, ou deve estar pensando, isso na verdade não tem nada a ver com comida, gordura, açúcar, carboidrato, calorias. A dieta sensorial, ao invés disso, é uma dieta de atividades e estímulos sensoriais para o seu corpo e sistema neurológico. Assim como o seu corpo precisa de comida em horários igualmente espaçados durante o dia, ele também precisa de atividades para manter ótimo o seu nível de excitação. Dietas sensoriais são geralmente desenvolvidas para indivíduos que precisam de uma grande quantidade de estímulos sensoriais durante o dia. Porém, elas podem ser utilizadas de outras maneiras também. Talvez o indivíduo letárgico, sem vontade ou com medo precise estar acordado ao longo do dia e exposto a estímulos que não costuma receber. Então, a dieta sensorial pode ser apropriada para ele e ela pode ser apropriada para ele também. Médicos têm que descobrir o metabolismo do indivíduo, a quantidade de comida, calorias, tipo de comida e a frequência para comer baseados nas necessidades e no corpo desse indivíduo para manter o funcionamento em um ótimo nível. Da mesma forma, o TO também precisa descobrir a quantidade, o tipo e a frequência de atividades que alguém precisa para funcionar em seu nível ótimo. Mesma ideia, apenas uma diferente comida, entre aspas. Assim como toda dieta tem que ser prescrita e seguida sob os cuidados e supervisão de um médico, a dieta sensorial tem que ser prescrita e seguida sob os cuidados e supervisão de um terapeuta ocupacional. Ela requer habilidades, arte, conhecimento e muita experiência. Então é isso, aqui estão as nossas referências. Gostaria de agradecer a todos os que ouviram e participaram dessa série de webinars de 2015 da Spiral Foundation. Os serviços da Spiral, você pode perguntar sobre esses programas na OTA The Commerce Center, sobre programa de mentoria à distância, consultas terapêuticas e consultas de design facilitador e integração sensorial. O site está em inglês, mas para isso temos o Google Tradutor. Novamente, obrigado. E se você quiser saber mais sobre os programas educacionais da Spiral, visite o website ou entre em contato através do e-mail e do telefone abaixo. Cadastre-se na lista de e-mail e esteja informada sobre outros cursos como este. Mais uma vez, agradeço a participação. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem digitar na caixinha de chat.